esta mensagem Pedro entregou no dia do Pentecostes. Foi a primeira vez que o Espírito do Senhor foi derramado sobre a terra, né, para vir desta maneira, habitar conosco no nosso interior. Jesus subiu e a promessa do Pai, que era o Espírito Santo, foi derramada. Tinha acabado de acontecer, né? O sopro do vento, as línguas como de fogo, eles estavam completamente cheios da presença do Espírito do Senhor. Poder purinho, não é? E o Senhor aí levanta Pedro, confirma a liderança de Pedro sobre o grupo, levantando Pedro para trazer uma palavra naquela hora, porque as multidões que estavam ali para a festa do Pentecostes correram para aquele lugar para saber o que estava acontecendo, né? Eles estavam todos ali como peregrinos, né, para a festa. Era uma festa muito importante, vinham de todos os lugares. E eles, então, oba, novidade, vamos ver o que está acontecendo. Correu todo mundo para ver. E uns começaram, né, a fazer piada. Eles estão bêbados, né? As pessoas na carne é uma coisa terrível. Elas só sabem fazer piadas com as coisas de Deus, né? São completamente ridículas. Bom, porque estão sendo usadas pelo diabo, e o diabo só pode fazer isso mesmo, né? Porque ele não tem outra saída, né? Para não chorar, ele tem que rir, né? Então, Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, 12, né? E em voz alta, ele começou a falar com a multidão. Voz alta, ungida, o Espírito Santo ungiu a voz dele com poder. Né? Quando eu estava no começo da minha conversão, eu me lembro que eu fui na cidade de Viçosa, e eu estava cheia do Espírito Santo, né? E me deram uma oportunidade. Era uma igreja que se reunia no andar de cima de um prédio ali na praça da cidade. Então, eu fui cantar um hino, né? Aquele... Eu navegarei no oceano do Espírito. Mas a minha voz, ela saía numa unção, numa altura, parecia que inundava toda aquela praça, que aquilo ia longe, não é? Porque o Espírito de Deus, ele empodera até mesmo a nossa voz, né? Quando eu falo com vocês aqui, as ondas do poder de Deus, elas viajam através da minha voz e chegam até o coração de vocês. Então, Pedro estava muito cheio do poder, e ele vai explicar, né? Falou, olha, não estamos bêbados, não. Né? E ele vai dizer, isto é o que diz a profecia do profeta Joel, isso é o que está acontecendo, é o cumprimento da profecia, né, do profeta Joel. E eu acho bom a gente prestar bem atenção nas palavras de Pedro, porque ele estava falando na revelação do Espírito de Deus. Ele estava completamente tomado pelo Espírito. E ele abre a boca e diz, né, anunciando a profecia. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês vão anunciar a minha mensagem. Então, o objetivo, né, de você ficar cheio do Espírito Santo é para que você tenha ministério. Ministério é serviço. É para que você seja um instrumento nas mãos de Deus. Tá bom? Então, é para isso que veio, né, o empoderamento do Espírito, para que você seja instrumento nas mãos do Senhor. Então, aqui está dizendo, né, que as pessoas iam ficar cheias do Espírito para anunciar a mensagem de Deus. Os moços iam ter visões, os velhos iam ter sonhos. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias, eles também vão anunciar a minha mensagem. Todos devem anunciar a mensagem de Deus. Em cima no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo.
e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, a lua se tornará cor de sangue. Quem já ouviu falar nas luas, né? As luas de sangue, elas ficam vermelhas. Tudo isso antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. E Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, e como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Aí vai dizendo, né? Aqui, continuou esta palavra do Senhor. E ele vai: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Aí ele diz, né? Davi morreu, ele foi sepultado. Quando ele falou da ressurreição, ele estava falando de Jesus. Né? O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito até que eu ponho os seus inimigos como estrado de seus pés. Né? E é isso o que vai acontecer. Né? Ele está aguardando até que todo inimigo seja colocado por estrado de seus pés e ele vai voltar. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós vamos fazer? O que a gente deve fazer? E Pedro disse: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que eles tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, eles se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Gente, que coisa mais tremenda este avivamento, não é? O derramar do Espírito Santo encheu os corações de amor. Eles formaram uma grande turma unida, que uns eram pelos outros, amigos íntimos, mais íntimos do que irmãos, não é? Veja bem, só numa pregação, né? Aquelas pessoas, 3.000 pessoas, olha bem o que é 3.000 pessoas virem de uma vez, todas queriam ser batizadas e eram cheias do Espírito Santo, eram batizadas e cheias do Espírito Santo, né? O poder estava ali derramado. Que Pentecostes, que mover de Deus maravilhoso, né? Que coisa linda para você viver
né, este derramar do Espírito. E ninguém mais ligava para terreno que tinha, essas coisas materiais, porque eles tinham encontrado algo infinitamente mais precioso. Eles tinham encontrado a salvação, eles tinham encontrado o próprio Jesus Cristo, que entrou para fazer parte da vida deles. Não é? Essas são as palavras de Pedro, né? Que o Espírito Santo está derramado. Ele começa dizendo aqui, né, a profecia de Joel, isso é o que eu vou fazer nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias, desde o momento em que o Espírito do Senhor foi derramado sobre nós, que nos levantamos então como igreja ungida pelo Senhor para levar a pregação do Evangelho até os confins da terra. Não é? Não temos desculpa, o Espírito do Senhor está derramado sobre nós, nós temos o poder de Deus para seguir adiante, né? Nós estamos aí cheios da presença do Senhor, cheios do amor de Deus, e a partir do momento em que você realmente, né, se converte, se arrepende de ter matado Jesus, porque disso eles se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram de ter matado o Messias que Deus havia enviado para eles. Como povo judeu, eles tinham matado, né? E nós, eu me converti, né? E o dia, né, da minha conversão, que marcou a minha conversão, foi o dia do meu arrependimento, porque eu tive a perfeita convicção de que eu tinha pregado Jesus na cruz por causa do meu pecado. E ali foi a transformação. Ali foi o momento que Jesus entrou como aquele que me salva, aquele que me perdoa, não é? Que troca de lugar comigo na cruz, aquele que passa a ser o meu Senhor. E dali para diante, a única coisa que eu desejo é agradar ao meu Deus, andar de maneira agradável a Ele. Ele fala também do dia do Senhor que virá, um dia onde vai haver sangue, fogo, nuvens de fumaça, né? Vai haver realmente abalos tremendos, mas os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Isso é maravilhoso, né? É a palavra do Senhor. Se você clamar por Jesus, hoje e sempre, se você clamar por Jesus, Ele vai vir de encontro a você. Ele vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar paz, Ele vai vir com a graça dEle. Algo Ele vai fazer que você vai ficar bem. Porque quando você confia nele, Ele não falha. Amém?